Ceará versus Fortaleza. O Clássico Rei é um dos maiores clássicos do Brasil e tem uma história centenária. O confronto entre os dois maiores clubes do estado reúne milhões de pessoas e marcará presença na elite do futebol brasileiro nesse ano. Mas afinal, como esses dois times conseguiram criar essa grande rivalidade? Bom, tudo começou em 2 de junho de 1914, quando dois jovens chamados Luiz Esteves Júnior e Pedro Freire se encontraram em uma cafeteria. Isso aconteceu na tarde daquele dia, e já na noite houve outro encontro para determinar a fundação de um novo clube. Dessa vez, mais pessoas estavam envolvidas na conversa. A ata de fundação do Rio Branco Futebol Clube foi feita, e Gilberto Krugel foi escolhido como o primeiro presidente. O futebol já tinha chegado no Ceará há mais ou menos 10 anos e já era um esporte popular. Com suas camisas lilazes e calções brancos, o clube já conquistou seu primeiro título em seu primeiro ano de existência. O Rio Branco venceu um torneio local e derrotou o Rio Negro na final. Em 1915, uma nova diretoria assumiu o clube e mudou completamente sua identidade. O novo nome da agremiação seria Ceará Sporting Club. E o uniforme também mudou, calções brancos e camisas brancas que continham listras verticais pretas. O time era carismático e ganhou popularidade logo no início da sua trajetória no futebol. O Ceará jogava suas partidas no Campo do Prado, que era o principal campo do estado. E também atuava no Campo da Lagoinha e da Estação. O Vozão já nasceu dominante e ganhou 5 estaduais seguidos. Talvez esse foi o maior feito do clube, e logo no início da sua vida. Inclusive, em 1918, o Ceará venceu o título sobre o Fortaleza. Desde então, o Ceará coleciona títulos estaduais e marca presença na elite do futebol brasileiro. A história de fundação do tricolor do PC é um pouco confusa e existem diferentes versões. Então eu escolhi contar a do próprio site do clube. Em 1912, Alcide Júnior, que era um esportista nato e membro da elite cearense, fundou o Fortaleza. Não o atual, o antecessor. Mas não era esse que conhecemos, e ele teve suas atividades encerradas em um curto tempo, num piscar de olhos. 3 anos depois, o mesmo Alcides participou da fundação do Stella FC. Essa agremiação teria uma grande relação com o Fortaleza, que ficou famoso. O fato é que depois de idas e vindas, o Fortaleza Sporting Club foi fundado no dia 18 de outubro de 1918. Ele era o sucessor do Stella, tinha suas cores inspiradas na bandeira francesa e também era presidido por Alcides. Por conta da importância desse nome histórico na história do Fortaleza, ele teve o seu nome batizado no estádio do clube que cabe 8.000 pessoas. No ano de fundação, em 18, como já falamos, o Fortaleza perdeu o estadual. Mas em 20 e 21, o Fortaleza fez a festa e se tornou bicampeão estadual. Já no ano seguinte, voltou a ser derrotado pelo Ceará. O título já parecia certo, então o clube até organizou uma festa para comemoração, mas acabou levando um 4-1 do rival e com isso as chamas de uma grande rivalidade foram acesas. No geral, o Fortaleza se saiu melhor na década de 1920 e mostrou sua imponência frente ao rival. Esse início avassalador mostrou que o Fortaleza seria um forte candidato para ser um grande clube do Nordeste, e não foi diferente. Ok, já temos uma ideia de como os clubes surgiram, agora vamos falar do clássico em si. Ceará versus Fortaleza, o famoso Clássico Rei, um dos maiores clássicos do Brasil. Mas por que esse confronto ganhou esse nome? Bom, lá nos anos 60 a rivalidade entre os dois clubes já era bem evidente, porque eles eram os protagonistas no futebol do estado. E nesse tempo surgiu o famoso termo Clássico Rei, que remete à grandiosidade desse jogo. Tudo começou com uma manchete do jornal O Povo, que chamou o jogo de Choque Rei, o mesmo nome do clássico do Palmeiras e do São Paulo. Mas com o tempo, o nome do confronto entre Ceará e Fortaleza foi alterado para Clássico Rei. O primeiro confronto entre os clubes, como já foi falado, aconteceu em dezembro de 1918 pela Liga Metropolitana Cearense. E esse foi o pontapé inicial da história do Clássico Rei. 9 anos depois, aconteceu a maior goleada dessa rivalidade. O Fortaleza era o atual bicampeão cearense e o Ceará tinha ficado em sexto na última competição. Dava para perceber que o Fortaleza vivia um momento melhor e essa superioridade se comprovou em campo com um resultado de 8-0. Nesse tempo, Juracy Machado era jogador do Fortaleza, ele inclusive ficou por lá 21 anos, isso que é fidelidade, hein? E com essa história e trajetória gigantesca no clube, deu tempo suficiente para ele marcar 30 gols no Ceará, sendo a pessoa que fez mais gols no Clássico Rei, o artilheiro desse clássico. Depois dele, aparecem jogadores como Gildo, Sérgio Alves e Clodoaldo na lista dos maiores artilheiros do Clássico Rei. Já no retrospecto geral, o Vozão se dá melhor. São 605 jogos no total, com 206 vitórias do Vozão.
Já o Fortaleza ganhou 185 jogos e houve 214 empates nesses confrontos. Na quantidade de campeonatos cearenses, o Ceará também se destaca por conta do título recém-conquistado nesse ano. 47 conquistas contra 46 do Fortaleza. A diferença é mínima, mas obviamente já é motivo para muita zoação. Ok, mas nem tudo se resume a números e títulos, porque querendo ou não existem jogos mais especiais do que os outros. E nesse quesito, os torcedores do Fortaleza podem se orgulhar. Em 1991 aconteceu o jogo com o maior público da história do Clássico Rei. Cerca de 60 mil pessoas assistiram um jogo que era válido pelo campeonato estadual. E o Leão do Pici se saiu melhor com a vitória de 1-0 com gol do lateral direito Expedito. Falando em Castelão, esse estádio foi inaugurado em um Clássico Rei. Em 1973, Ceará e Fortaleza empataram em 0-0. Mas mesmo sem ter a honra de marcar gol no primeiro jogo da história do estádio, eles tiveram a honra de participar do início da história de um dos maiores estádios do país. Uma semana depois, contra o Vitória, o Ceará marcou o primeiro gol do estádio com Erandi. Então o Fortaleza foi derrotado na corrida pelo primeiro tento. Ceará e Fortaleza podem ser rivais e não se bicarem muito por esse motivo, mas os opostos se atraem. E em 1982 aconteceu algo impensável para muitas pessoas. Os dois times se uniram em um combinado para jogar contra o poderoso Flamengo de Zico, o atual campeão mundial. Mas surpreendentemente a equipe composta por jogadores do Ceará e Fortaleza venceu por 2-0. Na Copa do Nordeste existe uma invencibilidade histórica do Vozão sobre o rival. Desde 2001, o Fortaleza não consegue vencer o Ceará. O tabu é tão grande que mesmo nesse momento excepcional do Fortaleza, ele simplesmente não cai. Falando em Copa do Nordeste e esses dois clubes, o Ceará também se destaca novamente, com 3 conquistas contra 2 do Fortaleza. Tudo bem, historicamente o Fortaleza pode estar perdendo para o Ceará. Mas atualmente esse cenário muda. Ok, o Vozão pode ter ganhado o último estadual, mas se pegarmos um recorte de 5 anos, vamos ver uma discrepância de protagonismo tremenda. O tricolor do Pici chegou numa final Sul-Americana, jogou Libertadores, sonhou pelo título do Brasileirão e se tornou um dos times mais respeitados e temidos do Brasil. Enquanto isso, o Ceará foi rebaixado e passou apuros na Série B, precisando de 2 anos para subir de novo à elite. Mas finalmente esse objetivo foi alcançado. E com isso podemos ver novamente um dos maiores clássicos do Brasil de volta à elite do futebol nacional. Ceará e Fortaleza são os 2 maiores clubes do seu estado com certeza. Inclusive, segundo a pesquisa do Atlas Intel de 2024, a torcida do Fortaleza é maior do que o do Ceará. Esse clássico marca o futebol cearense e devia ser mais comentado em âmbito nacional. Porque as duas torcidas são muito apaixonadas e sempre dão show nas arquibancadas. Mas, infelizmente, o futebol brasileiro tem um eixo que comanda tudo. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, por favor, que vai fazer toda a diferença na recomendação do vídeo. Também peço que você se inscreva no canal e ative seu sininho e comente um pouco sobre sua opinião sobre esse clássico. E no mais, é isso. Então tchau e até logo.